Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal, a Karen, o Joel, iniciando 2016, o Wagner Vital, lá do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, todos os amigos que me ouvem no Facebook, que me ouvem na YouTube, né? Todo mundo eu dou meu Namastê nesses tempos difíceis, né? Que cada um sobreviva, cada um por si, né? E que sobrevivam o melhor possível, apertem, cuidem-se porque realmente o que vem é bravo. E eu vou falar hoje de uma questão de desaparecimentos, né? Muitas pessoas me perguntam se ET leva pessoas embora de forma definitiva, né? Eu posso dizer para vocês que às vezes, e diria raramente, né? Viagens mais longas com ETs, quanto mais longa, mais rara, né? Por exemplo, o Arthur Berlet, que foi para o planeta Cart, ou mesmo a Bianca, que passou várias horas no UFO e teve um diálogo, são minorias. E, geralmente a abdução ela leva de 15 minutos a 2 horas, não mais que isso. É o tempo que um Gray, por exemplo, precisa para fazer um exame de sangue, uma coleta de esperma, uma retirada de um óvulo, uma chipagem, né? Toda a operação necessária. Então, assim, esse é muito tempo, é suficiente para eles, né? Sem contar que eles conseguem distorcer o espaço-tempo, mas assim, eles trabalham bem nesse time frame, a gente chamaria em inglês, nessa quantidade de tempo, nesse período de tempo. Então, não tem assim grandes necessidades de ficar com a pessoa por dias e dias, refém, e causar confusão. Raramente, por exemplo, a gente vê casos da família perceber, né? O Lércio Fonseca citou um caso de um cara que lá na cidade dele, em Limeira, que sumiu, a mulher percebeu porque era de manhã, entendeu? E o cara não sumiu, não tinha porquê. Eu conheço um advogado numa cidade de interior, uma cidade de porte médio, acho que não tem problema dizer que é Piracicaba, 700 mil habitantes, se não me engano, falou que de 50, 60, até 100 pessoas por ano somem lá. É a média lá das delegacias, né? Eu falei, é muito para uma cidade que não é tão grande assim. Eu tenho bastante contato com Piracicaba, uma cidade que eu gosto muito. Que, aliás, onde eu comecei, né? Então eu tenho muita afeição a Piracicaba, a coisa da ufologia, eu sou paulistano. E ele falou assim para mim, olha, tem várias causas para desaparecimento que a gente vai eliminando, né? A primeira causa mais comum, sumiço de corpo, ocultação de corpo por assassinato, por briga de gangue, crime passional, né? Mas geralmente a briga de gangue é coisa de transação de drogas, né? Essas coisas assim de traficantes e tal. Isso tem no Brasil inteiro. Depois você tem, em segundo lugar, casos de abandono de lar, né? Por exemplo, casos de maridos ou esposas, casais, né? Principalmente casal casado há muito tempo e o marido está cheio da mulher, a mulher está cheia do marido, e ele ou ela não sabe como se desvencilhar da situação, e a pessoa dá uma pirada e pega assim e não consegue falar e abre a porta, fala que vai na padaria e não volta nunca mais, entendeu? Deixa as crianças, deixa a sogra, deixa todo mundo falando sozinho, né? Isso também acontece bastante. Depois existe uma terceira possibilidade que é muito macabra, né? E muito frequente, que é a questão dos transplantes de órgão, ladrões de órgãos, traficantes de órgão, né? No Brasil inteiro isso é uma realidade, principalmente crianças somem, mais frequentemente crianças, porque tem os órgãos ótimos e são presas fáceis, né? Adulto é mais raro, que são levados, eles matam a pessoa e tiram os órgãos e vendem para ricos aí na Europa, etc, sei lá, né? Pessoas que tem todo esse mercado negro terrível, né? É realmente uma coisa muito macabra. Outra coisa bem macabra são os sacrifícios humanos, né? Que acontecem, entendeu? Por exemplo, em Calcutá, Calcutá vem de Cali, né? Calicuta. Então, em Calcutá, os turistas são avisados a não andar sozinhos, porque tem os adoradores de Kali que fazem sacrifício humano. Aqui no Brasil tem algumas seitas que fazem sacrifício humano, né? Assim, sei lá, algum tipo entendeu?
de Quimbanda, ou coisa assim que faça, né? Mas eu não conheço, é raro, né? Teve alguns casos ali, teve um caso na Paraíba de um cara que era canibal, e com a mulher dele ele matava as moças, né? Algumas coisas dessa gravidade. Mas é incomum, né? Agora, ele falou assim, mas tem alguns casos que realmente a gente fala assim, bom, isso aqui foi abdução, porque a pessoa era uma pessoa pacata, estava bem com a esposa, um velhinho, uma velhinha, um senhor tal, falou, mulher, vou na padaria, vai embora, entendeu? Não tem, assim, passado policial, não tem conflito, é difícil imaginar aquela pessoa fugindo ou desaparecendo, pessoas que você não acha por quê, né? Ele falou assim, então uma pequena porcentagem fica muito inexplicada, e ele falou assim, olha, pra mim, se você me disser que foi um ET que levou, eu até acredito, porque realmente assim, é aquele caso assim, de pessoa que cruzou um Stargate e sumiu, entrou numa outra dimensão, porque você não entende como é que sei lá, uma professora primária está numa escola e de repente ela no intervalo da aula ela vai embora para casa, acaba e nunca mais é vista às 5 horas da tarde, entendeu? Quer dizer, coisa assim estranha, né? E existia um caso nos anos 60 de um cantor de rock, o Jack Sullivan, né? Eu vou ler aqui sobre ele. Não, Jim Sullivan, like Jim Morrison, J-I-M, Sullivan, S-U-L-L-V-A-N, Sullivan, que foi um cantor de rock que adorava falar de ufologia. E o primeiro álbum dele era meio que o Raul Seixas, né? Gostava de falar de ufologia. O primeiro álbum dele se chamava UFO, né? E ele falou uma música sobre o UFO, sobre discos voadores, em 1969, quer dizer, muito antes do Raul estar compondo aquela da sombra sonora do disco voador, né? Mas ele fala assim, ele era muito fascinado por isso daí, né? E o Sullivan fez o seu álbum inicial chamado UFO. E teve um certo sucesso, um relativo sucesso. Não foi assim um desbunde, mas teve algum interesse, né? Ele conseguiu assim tocar, até ele conheceu o Simon e Garfunkel, né? Aquelas coisas todas, o pessoal curtiu, né? Mas aí ele teve uns downs na vida dele. Ele não conseguiu ter sucesso, né? E ele tinha problemas com a mulher, ele tinha problemas de bebida, né? Ele conseguiu um contrato com a Century City Records, né? Que descreveu ele como o 7º filho de uma família de fazendeiros do Nebraska, né? Que vieram à cidade grande depois da Segunda Guerra para trabalhar nas empresas militares. Ele escreve falando dele mesmo, eu decidi que gostaria de tocar música, gostaria de sentar e ouvir os grupos de blues praticando nas casas, né? Ele fala das influências dele e tal, né? Aquelas músicas de protesto dos anos 60, né? O Bob Dylan e tal. E ele decidiu para se mudar para Los Angeles e começar a escrever música e virar músico profissional, né? Ele foi comparado com os Byrds, que era uma banda psicodélica da época, de meio country, uma coisa meio assim, Joe South, né? Mesmo assim ele não teve assim um grande sucesso, né? Ele começou a tocar em clubes, começou a tocar em bares, virou um cantor de noite, né? E só que ele não teve aquele sucesso, ele começou a ficar alcoólatra, né? Aí um dia, 6 anos depois ele lançar o livro dele, o disco dele, o UFO, né? Ele pegou o carro dele, era um Fusquinha, né? Foi procurar um trabalho em Nashville, né? E falou para sua esposa Carol e para o filho dele Chris, né?
que ele ia se encontrar com eles assim que ele conseguisse ganhar algum dinheiro. Quer dizer, ele viu que em Los Angeles não estava indo bem, e aí ele foi para Nashville. Porque Nashville é uma cidade mais country, quer dizer, então talvez tivesse mais bares e mais coisas. Ele falou assim, já que eu não consigo ser um astropop, como os The Doors e tal, talvez ele fosse tentar ser um músico country, né? E essa foi a última vez que a esposa e o menino viram o pai. Ele nunca mais voltou, né? Eles encontraram o Fusca vazio, tá? Aí vamos contar como é que foi a situação, né? Essa é uma história assim, teve uma investigação, né, que o carro foi perdido, foi encontrado no deserto do Novo México, né, nada mais sugestivo, né, em Santa Rosa, New Mexico, pequena cidade localizada a 2 horas de Albuquerque, na Rota 66, né. É uma pequeníssima cidade de interior do Novo México, né, segundo os investigadores. Jim deixou Los Angeles no seu Fusca alguma coisa por volta do meio-dia ou 1 hora da tarde de 4 de março de 1975. Né? Naquela manhã, nas primeiras horas de 5 de março, ele encostou, né, o carro dele por alguns momentos na estrada próxima a Santa Rosa para dar uma soneca. Ele sentiu sono, né? Aí ele foi abordado por um policial, né, que levou ele para a estação policial achando que ele tinha uma cara de pinguço, né? Mas não foi encontrado sinal de alcoolismo, não estava alcoolizado. Ele realmente estava dormindo por cansaço, causado por 15 horas de direção. Quer dizer, do Novo México, de Los Angeles até o Novo México, dava 15 horas, nem tinha chegado ainda, né? Aí ele conseguiu ainda se fazer o registro no La Mesa Motel. Claro que motel nos Estados Unidos não tem conotações sexuais. O motel deles é realmente para dormir, né? Aqueles motéis que são realmente para descanso, né? Então ele foi lá simplesmente dormir, mas uma coisa fica indicada que a cama não foi tocada. Ele não dormiu naquela cama, ele nem sequer deitou naquela cama, né? E a chave foi encontrada, na porta do lado de dentro. Quer dizer, como se ele tivesse deixou o lugar destrancado, né? E foi aí a partir daí o Volkswagen Fusca foi encontrado num rancho 26 milhas longe do motel, né? Não existe confirmação de que ele tenha falado com ninguém. E quando a polícia encontrou o carro, ele estava fechado, o carro estava desligado, né? E havia algumas coisas dentro do carro, como a carteira do Jim, né? Não tinha sido tocada, a guitarra, né? Roupas, fitas cassete, um livro de agendas dele com os contatos dele, né? E uma caixa de LPs, né? Com várias discos que ele gostava. O cara sumiu ali naquela noite. Quer dizer, ele parou no motel e dirigiu o carro e saiu andando. Veja como. Aí que fica a investigação fica interessante. O cara sai do motel, deixa a porta aberta, leva as coisas dele, deixa o carro, estaciona o carro dele no meio da estrada e nunca mais é visto. Não foi encontrado o corpo. Não houve sinal de violência, não houve assalto. Não houve briga, não houve nada. A família de Jim viajou para encontrar, em busca dele. Os jornais locais colocaram como pessoa desaparecida. Qualquer busca se mostrou inútil. O Robert Buster Ginter, o agente dele, disse que durante a manhã eles tinham conversado o que fariam
tinha conversado sobre o que ele faria se ele desaparecesse. E aí ele falou assim, Jim disse que ele gostaria de caminhar para o deserto e nunca mais voltar. Quer dizer, aparentemente ele fez isso, né? Só que ele nunca mais foi visto, né? E aí ficou assim, ele desapareceu e assim, não houve um cadáver, não houve nada, né? E assim, as músicas dele são incrivelmente estranhas, né? A guitarra dele foi deixada no carro. Como se diz? O agente falou assim, ele jamais se separava da guitarra, né? Isso é a única coisa que ele teria que ter levado onde quer que fosse, né? Ele não estaria sempre tocando numa rua aquela música, a não ser que ele tenha se desencantado tanto, né? Que chega a ponto como se fala, largar a guitarra também, deixar tudo para trás, né? Mas a música dele era realmente interessantíssima e assim, é totalmente voltada para o assunto ufológico. Eu tenho ela aqui. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Bom, não vou tocar a música inteira, a qualidade aqui não é boa, mas é só para dizer que ele realmente era uma música que falava assim, venha um raio de luz, me leve para cima, quero ir embora com você dentro de um UFO. Quer dizer, praticamente uma profecia, né? Sei lá, foi uma saída gloriosa para um cara que não deu certo, ou será que ele foi realmente abduzido? Eu deixo para vocês pensarem, né? Cada um conclua o que quiser. Mas é um caso interessante e muita gente nos Estados Unidos acredita que ele foi realmente abduzido e levado embora para uma nave e nunca mais voltou. Porque ele não foi encontrado morto, não foi encontrado por ninguém mais, não foi mais reconhecido em nenhuma cidade, não foi para Nashville, não foi para Nova York, não foi para lugar nenhum. Entendeu? Se ele foi embora dos Estados Unidos, no mínimo. Tá bom? É isso aí. Chico Penteado, a história do Jim Sullivan. Namastê.